Bom dia, amigos do Instagram, do Facebook, bom dia, irmãos em Cristo. Hoje, terça-feira, o dia amanheceu chuvoso aqui em Petrópolis. Na verdade, está chovendo desde a madrugada, né? Chovendo, já choveu mais forte. Agora a chuva aqui, pelo menos no meu bairro, está mais fraca. Porém, tenho a sensação de que a chuva não vai parar, não. Acho que ela vai ficar aí durante todo o dia, né? Tá chovendo bastante. Mas isso não nos impede de refletirmos na palavra do Senhor, muito pelo contrário. Acho que esse tempo chuvoso dá mais vontade da gente ler a Bíblia, da gente ficar mais encolhidinho, né? Mais reflexivo. Então, vamos aproveitar essa oportunidade que o Senhor Deus nos dá, né? Desde ontem eu comentei aqui na live que para essa semana eu senti no coração o desejo de dividir um pouquinho da minha história, e a cada dia seria uma etapa, né, da minha história, da minha vida, e mostrando, né, como Deus esteve presente em todo esse percurso, né? Hoje eu tenho 39 anos de idade, então foram muitos anos aí sob o cuidado do Senhor, né? E estão sendo ainda anos, né? Porque ainda vivemos sob a direção, sob o cuidado do nosso Deus, né? E não quero me afastar desse cuidado. Esse cuidado é até que o Senhor nos chame e eu esteja com Ele, esse cuidado vai permanecer. Bom, ontem a gente falou, né? Eu comentei com vocês sobre a minha família, né? Minha avó, meus avós, na verdade, a minha mãe. Falei da minha estrutura, que era uma estrutura familiar cristã, né? Na doutrina batista. Eu nasci nesse lar, na verdade, com esses ensinamentos. E agora, falando um pouquinho mais da minha infância, né? Então, eu cresci com a minha mãe que cuidava de mim, trabalhava bastante para nos dar o sustento, né? Para manter as coisas. Às vezes, minha mãe ia trabalhar e eu ficava na casa da minha avó. Minha avó tomava conta de mim, enquanto minha mãe trabalhava. Mas minha mãe trabalhava muito, porque obviamente ela queria dar o melhor para mim. Eu tinha bastante ausência do meu pai naquela época. Meu pai não era uma pessoa assídua, né? Ele aparecia de vez em quando. Eu, como criança, quando ele aparecia, para mim era motivo de muita festa, né? Eu ficava muito alegre. Mas ele, quando se ausentava, eu ficava sentindo saudade, mas eu ainda criança não entendia por que isso acontecia, enfim. E minha mãe sempre ali comigo. E eu lembro que eu estudava numa escola que não tinha um ensino muito bom. E minha mãe ficava pensando assim, eu tenho que botar minha filha numa escola melhor, né? E minha mãe pediu muito a Deus um emprego numa escola no Rio, uma escola particular que era muito boa, era muito forte. E ela conseguiu trabalhar lá como secretária da diretoria, né? E como funcionária, ela teria direito que a filha tivesse bolsa integral. E para isso eu tinha que manter, né, notas, manter o estudo direitinho. E aí eu tinha que primeiro fazer uma prova para saber se eu ia, né, passar, se eu tinha o mesmo nível de conhecimento dos alunos da escola, para que eu pudesse ou entrar na mesma série, né, continuar, ou então se eu teria que repetir um ano para poder pegar uma base e depois continuar. Eu não queria repetir um ano, né? Minha mãe também não queria que eu repetisse. Então a gente fez a prova. Fiz a prova e eu fui aprovada para dar sequência aos meus estudos sem precisar repetir. Isso foi muito bom, eu fiquei muito feliz. Eu ainda era criança, mas eu fiquei feliz só em saber que eu não precisaria repetir de ano, porque eu não queria isso para mim, né? E aí a gente seguiu nessa escola. Foi uma escola que foi uma bênção na minha vida, uma escola que eu não sei como está hoje, né? Ela ainda existe, mas na minha época a direção era batista, né? Era de uma senhora da igreja batista também. Ela era muito rígida, muito firme. Então, uma escola com muitos valores, uma escola que tinha culto durante a semana na escola, né? Na capela da escola. Era assim, foi uma infância muito legal, né, que eu tive crescendo nessa escola com os conhecimentos adquiridos nessa escola. E como criança, né, com a minha mãe e tal, a gente passou por alguns momentos bem apertados, né? Como minha mãe que sustentava a casa,
Em algumas vezes, minha mãe deixava de comer algumas coisas, né, para que eu pudesse ter oportunidade. Eu lembro que a gente às vezes ia fazer uma refeição e aí ela falava assim: não tô com fome não, pode comer que eu não tô com fome não. Mas não é que ela não estava com fome, porque ela abria a mão para que eu pudesse me alimentar, né? Hoje, adulta, eu já entendo isso, porque faria a mesma coisa pelas minhas filhas. Mas a minha mãe fazia isso. Então, assim, para vocês terem uma noção de que a minha infância não foi uma infância farta, né? Com geladeira cheia, com despensa cheia. Não, foi tudo muito restrito, mas a fé no Senhor, né? A fé de que Ele estaria cuidando nunca faltou. Bom dia, Babi. Essa fé nunca faltou, nunca. E como eu falei com vocês ontem, a minha avó me ensinou muito sobre a Bíblia, né? E eu quero deixar esse texto que minha avó me ensinava, me fazia decorar. E eu lembro que eu ficava assim: ai, minha avó é chata, toda hora me fica falando isso. A gente, quando criança, não queria, né? Ah, eu quero brincar, minha avó fica me chamando pra ficar decorando essas coisas chatas pra caramba. Mas como isso fez diferença, né, na minha vida. E eu quero deixar esse texto, então, da Bíblia aqui pra gente poder refletir. Salmos 23, né? Eu não vou ler o Salmo todo, não. Apenas até o versículo 4. E o Salmo 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva às águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Gente, Salmo 23, ele é tremendo, né? Mas agora, olhando para trás, né, vendo a minha infância, lembrando da minha infância, eu vejo que esse salmo, ele foi vivido. Durante os momentos que passei com a minha mãe, eu pequena, passei com a minha mãe alguns períodos de restrição, de privação. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Por mais que eu abrisse a geladeira e olhasse, nossa, tá me faltando o meu iogurte. Poxa, não tenho o biscoito que eu quero comer. Mas o Senhor sabe aquilo que a gente precisa de fato. Às vezes a gente fica apegado a coisas que a gente não precisa. Às vezes a gente fica apegado a caprichos, a coisas que são irrelevantes, são coisas que você pode ficar sem e que às vezes a gente se apega tanto e essas coisas atrapalham o nosso crescimento. Mas como seres humanos que somos falhos, né, a gente fica apegado naquilo. Ah, não, meu iogurte não, né? Ah, não, meu biscoito recheado não pode faltar. Ah, não, a minha bala fine não pode faltar. Né? Mas, o que é isso? O que é isso? O Senhor, Ele está te dando aquilo que você precisa, os nutrientes, a força que você precisa para sobreviver, para você ficar bem, para você ficar com saúde. Mas aí, o que acontece? A gente se apega às coisas pequenas. A gente se apega a coisas que a gente consegue viver sem. E essas coisas acabam, às vezes, nos atrapalhando no nosso crescimento espiritual. Então, como diz também Paulo, ele fala assim: eu aprendi a viver com pouco, sei viver com pouco, sei viver com muito. Eu digo a vocês que na minha infância nós tínhamos o pouco, né? Como eu falei, às vezes a gente ia comer, aí a mãe falava assim: não tô com fome não, minha filha, pode comer. Mas na verdade era aquele pouco que ela dividia comigo. Mas o Senhor foi fiel o tempo todo e não nos deixou faltar. Não nos deixou faltar. Essa experiência da infância, eu digo para vocês que é uma experiência que guardo no meu coração e tirei muitas lições com ela, né? Por mais que a gente não entenda na hora que está vivendo, mas a gente depois olha para trás e pensa assim: nossa, como foi importante ter vivido aquilo. Então, pensando no Salmo 23, eu digo para vocês por experiência própria: o Senhor, Ele é o meu pastor. Ele é o nosso pastor. Ele é o seu pastor, se você quiser. Porque ele também não obriga, não. Mas ele pode ser o seu pastor. E sendo o seu pastor, sendo o meu pastor, ele garante aqui, ó, que nada nos faltará. Nada, nada. Nada nos faltará.
Ele faz a gente descansar em pastos verdes, em lugares tranquilos, nos leva a águas tranquilas, ao sustento. Ele renova as nossas forças, ele nos guia pelos caminhos certos e que ele mesmo prometeu. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, ou seja, mesmo que eu enfrente as dificuldades, porque como está dizendo lá no versículo 1, nada nos faltará. Nada nos faltará, nada é uma palavra absoluta, nada, nada. Ou seja, eu vou ter coisas boas e coisas que aparentemente são ruins, mas que servem para o meu crescimento. Nada nos falta. Ele me leva a lugar tranquilo, águas tranquilas, renova as minhas forças. Porém, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu tenho uma promessa dele aqui. Eu tenho a promessa que o Senhor vai estar comigo o tempo todo. Ele vai estar comigo, me protegendo, me dirigindo, mesmo no vale da sombra da morte, né? Então, ser cristão, caminhar com Cristo, caminhar com Deus, não significa ser imune às doenças do mundo, não significa não passar por aflições, muito pelo contrário. Né? Nós estamos aqui e vivemos as mesmas aflições que todas as pessoas vivem. A diferença é que, olha a promessa aqui, o Senhor Deus está comigo, Ele me protege e Ele me dirige. Essa é a diferença que faz todo sentido para a minha vida, que deve fazer sentido para a sua também. É descansar que o Senhor está com a gente, nós não estamos sozinhos. Então, que Salmo 23 faça sentido na sua vida, como ele faz na minha, e ele fez parte desde a minha infância, e a gente continua nesse processo aí de crescimento, né? Fael, meu primo, um beijo, amo você, amo seu ministério, Deus te abençoe. Vamos orar então para a gente encerrar esse momento. Amanhã eu já vou entrar um pouquinho falando sobre a minha adolescência, que é a parte que eu mais gosto, adoro adolescente. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, muito obrigada, Senhor, por este momento tão especial que nós temos aqui para meditar na Tua Palavra. Senhor, a Tua Palavra é tão rica, a Tua Palavra fala com a gente o tempo inteiro, a Tua Palavra se renova. Cada dia que a gente lê o texto da Tua Palavra é uma mensagem nova, é um novo aprendizado, é uma nova vivência. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor deixou aqui a Tua Palavra revelada para que a gente pudesse ter um pouquinho mais de conhecimento de quem Tu és. Tu és um Deus tremendo, Tu és um Deus maravilhoso e nós Te amamos profundamente, Senhor. Obrigada porque o Senhor nos sustenta, obrigada porque o Senhor tem o controle de todas as coisas nas Tuas mãos. Obrigada porque a gente pode descansar em Ti, Senhor. Eu Te agradeço pela vida das pessoas que estão assistindo a live, os amigos, os familiares que estão assistindo a live, as pessoas que vão assistir a live depois. Abençoe o dia delas também, que esse dia seja um dia abençoado, que o Senhor esteja atuando na vida deles, que eles possam sentir também, como eu sinto, o Teu amor nas nossas vidas, que eles possam sentir em cada detalhe, que aquele detalhe foi provido pelo Senhor. E que ao findar o nosso dia de hoje, possamos estar nos nossos lares seguros, protegidos por Ti e com os nossos corações gratos, porque foi um dia sob a Tua orientação. Obrigada por todas as coisas que já aconteceram e que estão por vir. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Um beijo para todos vocês. Excelente dia, uma semana abençoada. Que Deus nos abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, Fael. Tchau, Babi.